Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou o Barcelos Taverneiro e hoje falaremos sobre alinhamentos nos jogos de RPG, seja ele como a sua conduta influencia na sua moral ou a ética perante o Estado. Então, sem mais delongas, pegue os papéis, separe as penas e vamos direto para a aventura. A primeira coisa que temos que entender nos sistemas de alinhamento de RPG é que antes mesmo de serem distintos em 9 aspectos, né, que hoje o que a gente conhece como leal bondoso, leal neutro, leal caótico, neutro leal e por aí vai, os jogos eram feitos em ordeiro, neutro e caótico. Eram apenas 3 tendências, né, de personalidade. Sendo que hoje nós conseguimos entender que nem todos, ou na verdade todos, conseguem viver na base total da ordem, ou na base total da clandestinidade, do caos, ou numa base parcialmente neutra, ou seja, faz o que você quiser. Então por isso, D&D, né, Tormenta e os demais jogos decidiram adotar esse tipo de modelo, que são 9 tendências específicas. Cada personagem, cada pessoa, né, aquele yin-yang que você vê, na verdade significa que um ser bom necessariamente ele não é tão bondoso, ele tem um lado mau. E um ser mau, necessariamente, ele não é tão maligno. Ele tem um lado bondoso. Tudo é interpretado da forma que são avaliados. É interessante entendermos que, primeiramente, né, voltando para o passado do D&D, o leal ou ordeiro não é necessariamente quem é bom, mas é quem segue uma conduta de lealdade perante ao Estado, ou seja, ao governo, uma pessoa que obedece às leis, paga seus tributos e tudo mais. E quem é caótico necessariamente foge dessa doutrina do Estado e toma para si as decisões que bem entende ser a melhor coisa. Então, por exemplo, se você sonega impostos, você é considerado uma figura caótica perante o Estado. Mas necessariamente você pratica outras leis perante o dia, como por exemplo, você não sai daí matando pessoas, você não toma uma iniciativa que seja um roubo, um furto e etc. Pelo modo que você interage entre as duas balanças, uma parte você é caótico e uma outra parte você é ordeiro, você acaba sendo neutro. Então antigamente quando a galera, né, chamados old schools, faziam os jogos, eles adotavam uma postura que era basicamente eu faço o que eu quiser a hora que eu quiser. E não é muito bem assim que funciona. Então, especificamente vamos falar sobre as 9 tendências e como você interagir isso e levar a interpretação para o seu jogo. Então vamos à primeira tendência. Desses 3 tipos de arquétipos que eu havia citado, o primeiro que vamos falar vai ser sobre o leal, ou ser ordeiro. Começando com o leal bondoso. Ali temos uma conduta de um ser que ele totalmente obedece à ordem do Estado, mas por uma ética moral, ou seja, uma força que vem de dentro de nós, ele adota uma figura bondosa. O Estado em nenhum momento obriga você a ser bondoso ou mal. Você vai ser do jeito que você quiser, desde que você responda a ele da maneira do tributo que o Estado quer. Mas quando a gente fala de bondade, a gente vai se referir exatamente a condutas de criação. A gente vai se referir, por exemplo, à religiosidade, a condutas de um certo tipo de grupo e por aí vai. O ser que é leal bondoso, ele é como se fosse um clérigo, né? Ele tem como obrigação ajudar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, curar os enfermos e fazer tudo que está ao seu alcance para beneficiar os outros. Um ser leal bondoso é aquele ser que dá a vida pela causa e dá a vida para os demais. Logo após isso temos também o leal neutro. O leal neutro é o ser que ele obedece o Estado, porém pela neutralidade parcial dos fatores ele faz o que é bom para pagar suas promessas. Então, se você tem ali um cara que ele desde jovem, né, ele jura que vai matar alguém para vingar a mãe dele, necessariamente ele está sendo neutro, mas ele prometeu que iria vingar a mãe. Então ele vai estar ali fazendo, tudo dentro da legalidade, porém para ter uma finalidade que muitos vão dizer como caótica. Ou seja, fugindo do que o Estado vai necessariamente abdicar e impor a essa pessoa. Se o Estado disse para você que cometer um homicídio é algo ilegal, certamente você não pode. Mas nesse tipo de caso, como ele jurou,
ele disse que iria fazer. Por exemplo, você tem ali um camarada que ele promete que vai retirar a herança de tal pessoa porque essa pessoa ela teve essa herança de forma injusta. E ele quer aplicar a justiça com base nisso. O leal neutro ele vai passar por cima dessa ordem do Estado para aplicar o que ele acha melhor ali. Essa é a figura do leal neutro. Também temos ali a figura do leal maligno. O leal maligno necessariamente ele não é uma figura bondosa, né? Por quê? Porque ele traz consigo a lealdade imposta a um código de conduta ou uma moralidade ou ao Estado. Porém, ele quer implantar isso aos demais. Ou seja, se você tem ali uma figura que ele acha que a ditadura ela foi um período que foi bom pro Estado, ele quer implantar isso com base numa lealdade no código de conduta antigo. Se você tem ali, por exemplo, um espírito de governo que pega, né, a estrutura da Bíblia e transforma aquilo ali num modo de governo em que retira a liberdade dos outros, é uma conduta leal maligna. É leal porque tá seguindo uma conduta que ele acha moral, segue uma conduta de regras. Porém, ele é maligno porque ele vai contra a liberdade e o direito de outras pessoas. Esse é um tipo de personagem leal maligno dentro do contexto de RPG. Agora vamos voltar para os personagens que partem da conduta neutra, os 3 arquétipos. Primeiramente vamos falar do neutro bondoso. O neutro bondoso necessariamente ele não é uma figura que pende para um lado para o outro, mas necessariamente ele segue algo intuitivo que parte do seu próprio coração de fazer o bem sem olhar quem. Não é alguém que foi instruído por uma regra ou por uma moralidade ou por uma conduta para exercer a sua função, mas ele simplesmente parte do ato respeitoso, parte humanitário, que parte do coração dele. Isso considera-se, né, moralmente um algo bom, um algo que você não vai infligir a felicidade dos outros para fazer com que sua vontade seja demasiadamente feito. O neutro bondoso necessariamente ele não segue a linha das autoridades, ele não se sente obrigado a fazer o que a lei manda. Ele é obrigado a fazer exatamente o que o coração dele vai mandar nessa questão. Eu acredito que seja uma das tendências mais interessantes a se jogar, né? Porque você joga ali com uma figura que é realmente o herói. Não uma figura tirana, não uma figura que quer impor o desejo dele com base na lei, mas é uma figura humanitária. Eu acho muito interessante você jogar com ele simplesmente se você for guerreiro, cavaleiro, esses tipos de tendência. Também temos o personagem neutro. O personagem neutro, necessariamente, ele não tem uma tendência que pese para os dois lados. Ele faz geralmente o que o bom senso dele leva a dizer o que é certo ou errado, ou muitas das vezes ele apenas faz as coisas para que exista harmonia, porque ele acredita que não existe o bem sem o mal e não existe o mal sem o bem, esse tipo de coisa. Eles também são fracos em suas convicções e nem tem mesmo algo alicerçado na sua moralidade ou na sua ética, o que permite o ser totalmente volátil a qualquer tipo de coisa, a qualquer tipo de influência, acreditando que o bom senso é a melhor coisa de fazer. Ou seja, é aquele tipo de ser que vai olhar para uma situação que, por exemplo, precise matar outro ser, ele vai olhar e vai pensar, o que o bom senso leva a crer nisso? É a pessoa que está dentro do senso comum, né? não do senso crítico. É a pessoa que ouve o que a maré inteira diz e por não ter convicção nenhuma, ele vai seguir aquela conduta. É aquele ser exatamente que não para pesquisar a fundo, não para entender o mundo, ele exatamente fica ali na balança. O que para ele é bom e o que é mal? Eu não sei. Eu sei que para mim pode ser o mais proveitoso ou o que o bom senso pode levar a crer. Também teremos o neutro maligno nessa linha de arquétipos. O neutro maligno nada mais, nada menos do que uma pessoa que não vive totalmente na ilegalidade. Porém, ela fica ali na legalidade, mas é uma pessoa mesquinha, uma pessoa que só pensa em si mesmo, uma pessoa que ela parte de uma conduta que qualquer trato que ela for fazer vai ser pensando nela mesma, e ela é o centro, né, do mundo. Então, ela não se preocupa em matar outras pessoas, porque ela sabe que vai receber os tesouros ou o que quer que seja em troca. Ela não se preocupa em roubar a outra pessoa, porque ela sabe que ela quer, né, algo em troca. Ela vai roubar o cara, mas sabe, não, vamos falar que por ele ser neutro, né, ele não vai querer matar o cara no roubo, mas ele não vai se importar de fazer. Esse é basicamente o alinhamento do neutro maligno. É um ser que vai pensar em si, por isso que ele vai ser totalmente imparcial nesse aspecto, vai ser um ser
dificilmente vai demonstrar empatia pelos demais, ele vai se preocupar mais com ele mesmo. Essa é a noção do neutro maligno. Agora falando da linha dos 3 arquétipos da figura do caótico. Nós temos ali o primeiro, que é o caótico bondoso, que é o cara mais interessante que eu gosto de jogar, né? O caótico bondoso, ele nada mais é do que um ser que não se importa com a ordem do Estado, mas ele faz o bem não se importando com aquilo. Por exemplo, você tem ali o Deadpool. O Deadpool está pouco se importando com o que o Estado vai fazer a ele. Mas, por exemplo, ele vai correr atrás das situações, vai tomar medidas necessárias para que se faça o bem. A gente pode ver ali também o Justiceiro. O Justiceiro mata todo mundo, ele não está se importando com nada disso, mas ele vai entender a bondade. Ele não vai matar alguém de forma injusta. Ele vai matar aquele cara porque a própria convicção dele levou a crer que ele não é um ser que dá para se conviver numa sociedade. Também teremos aqui a figura do caótico neutro. O caótico neutro é o tipo de ser, né, que ele só vai dar o primeiro passo se o inimigo fizer o mesmo. Então, por exemplo, se ele estiver ali na situação dele de domínio e a polícia tentar fazer algo contra ele, ele vai revidar se assim houver as medidas necessárias para tomar no caso. O caótico neutro, ele pensa em si, ele não tem medo de agir da forma que ele vai, né, ver o mundo, porque ele quer beneficiar a si mesmo. Então ele não se importa com os demais, ele vai fazer o que der na telha dele mesmo, que é exatamente o cara que ele é imprevisível, o cara que é praticamente louco, mas ele é são para tomar as medidas necessárias para que o seu nome, né, ou que a sua organização cresça. É a figura do caótico neutro. Não obedece o Estado, vive totalmente fora da ilegalidade, mas ele vai tomar as medidas necessárias para que prevaleça o nome dele. Ele pode simplesmente ajudar a sociedade? Pode, mas ele também vai querer comprar voto. Esse é um tipo de coisa que o caótico neutro faria sem a menor importância, priorizando a si. Ele poderia matar alguém? Poderia, sem nenhum problema. Desde que, matando essa pessoa, vai gerar certo ibope para causar audiência e o nome dele crescer no meio da política, ou crescer no meio de uma sociedade, ou assim for. Essa é a figura do caótico neutro. Também vamos ter o caótico maligno, né? O caótico maligno é o ser totalmente louco, o ser que não se importa para a lei, que está totalmente fora da ilegalidade, que para matar os outros é como se fosse uma espécie de diversão para ele. Ele vai levar isso tão em conta, cara, que, por exemplo, ele pode simplesmente matar alguém porque a pessoa discordou dele. Ele não se importa com a vida. É um tipo de personagem totalmente tirano, que vamos falar que ele não seria como caótico neutro, né? Que ele seria caótico, vamos supor, que para tomar o Estado. Ele seria um cara que seria caótico para tomar o Estado e destruir todos que tivessem ali, porque alguma coisa na infância, né, foi contra ele. Então é isso, essas são as 9 tendências, mas você nunca deve esquecer. Eu, particularmente, não costumo cobrar tendência de ninguém no meu RPG, primeiramente. Porque eu acredito que as pessoas são voláteis, as pessoas são totalmente ambíguas nas suas convicções. Vai ter horas que a pessoa vai estar nervosa, ela pode ser caótica maligna, gente. Isso não vai mudar nada da pessoa. Não tem como falar que, por exemplo, eu sou uma pessoa leal, neutro, por exemplo, né, que sigo as ordens do Estado, mas quando eu tenho oportunidade eu vou fazer alguma coisa fora da ilegalidade. Não que seja ruim, mas necessariamente eu não vou ver nessa conduta. Vai ter horas que eu vou estar irritado, que eu vou estar estressado, que eu vou acabar tomando uma postura que eu não queria, que eu vou acabar sendo caótico. Vai ter horas que eu vou me pôr na condição, né, mesmo sendo bondoso ali, sendo uma figura, por exemplo, um padre, que é uma figura leal, bondosa, que segue os preceitos da Bíblia, tem uma moralidade e é bom, né? Tanto a figura ética, de acordo com a política, tanto a moralidade, que é a figura do eu. Ele é bom, mas necessariamente se ele visse uma criança roubando, ele não pegaria a criança, ajudaria a família e depois entregaria as crianças para a autoridade. Eu acredito que, dependendo da situação, se a criança for parte do eixo familiar dele, ele vai agir de uma conduta diferente da dele. Ele não vai ficar preso. Por isso que eu acho que o alinhamento ele é muito sucinto a cada mestre. Então, antes de você jogar com esse tipo de alinhamentos que eu descrevi, pergunte, questione ao mestre se é necessário usar aquilo. É muito interessante, né? Quando eu comecei a jogar, eu usei o Old Dragon, e o Old Dragon não fala dessas 9 tendências, ele fala só do ordeiro, do neutro e do caótico. Nesse modo de viver, você vai entender ali que o ordeiro é o cara que segue a ordem, segue as leis predominantes do Estado ou da sua ética moral. O neutro é o cara que vai tender, que é o que todo mundo é, né? E
Quer dizer, o neutro ele não é tão muito bom, ele também não é muito mal. Ele fica ali naquela tendência, se ele precisar matar alguém, né, por um benefício dele ou por um benefício de alguém, ele pode fazer, mas ele não vai fazer isso por diversão, porque ele quer escravizar a humanidade e etc. E o Cáustico é o cara que perdeu a sanidade, é o cara que está lá longe de ser alguém praticamente humano que está disposto a viver em civilização. Sendo que, como eu disse no começo do vídeo, né, nós temos aqui uma redoma do Yin Yang. Nessa redoma do Yin Yang a gente vai entender que todo ser mau ele tem um fundo bondoso, ou seja, a interpretação vai variar, e todo ser bondoso vai ter uma conduta maligna, que vai depender de qual ser da sociedade vai olhar e vai ver. Então, por exemplo, se você tem lá um traficante que mata todo mundo, o camarada é caótico neutro, ele faz as coisas porque ele quer. Não estou falando de sociologia, não estou explicando o porquê, estou fazendo uma suposição. O cara mata todo mundo porque quer mesmo, ele assalta banco, o cacete. Mas dentro da comunidade ele faz trabalhos filantrópicos, dá cesta básica para as pessoas, ele ajuda as crianças no conhecimento, se possível ele até apadrinha uma criança e paga a escola para ela. O que esse cara é? Ele é caótico bondoso? Porque ele está ajudando o próximo? Sim, mas em outra hora ele não foi caótico maligno? Porque ele foi lá sem dó, sem piedade e matou um monte de gente no banco? Entenderam o que eu quis dizer? Um personagem não deve ficar fadado a uma linha de pensamento, a uma linha de conhecimento. Ah, não, eu sou caótico bondoso, tudo que eu fizer vai ser base nisso. Eu não acredito nisso. Não acredito que de longe isso deixa um jogo mais realista, né? Só limita mais o personagem para que ele simplesmente fique ali e fique fadado a fazer o que ele quer, porque a ficha dele vai ser presa naquilo. Eu acho isso uma coisa ruim. Então, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Antes de adotarem qualquer conduta que eu disse aqui, perguntem ao mestre de RPG de vocês se é necessário fazer isso com o personagem. Porque tem jogos, por exemplo, o Old Dragon que não permite fazer isso. Mas você, no seu eu de personagem, você pode adotar a figura de um caótico ordeiro sem nenhum problema. Isso aí é com você. Então, muito obrigado por estarem aqui até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso. Muito obrigado por estarem aqui e boas aventuras. Valeu!